Nós, na semana passada, finalizamos o livro de Ruth. Como os irmãos bem sabem, o Evangelho de Marcos, ele não se preocupe, nós vamos ver os motivos, com a genealogia de Cristo Jesus a princípio. No Evangelho de Marcos nós não temos a genealogia de Cristo, contudo nós vimos semana passada em Ruth, como que Ruth é a ascendente de Jesus Cristo, como que Ruth é a ascendente do rei Davi, por sua vez, Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi, veio. Nós vamos começar a exposição hoje e será uma exposição introdutória a todo o livro. Como nós bem sabemos, nós temos o costume, desde o início da nossa congregação, de expor sequencialmente o livro das Sagradas Escrituras, no domingo à noite. E hoje nós vamos nos ater apenas ao primeiro versículo. É bem verdade que nós poderíamos expor do versículo 1 ao versículo 6, ou do versículo 1 ao versículo 8. Afinal de contas, o Evangelho de Marcos, como nós veremos, ele está anunciando o rei que veio, Jesus Cristo veio. E todo rei tem o seu arauto. E quem é o arauto de Jesus Cristo? Esse mensageiro é João Batista. Mas, a fim de que nós venhamos a ter propriedade, se assim podemos dizer, de cada partícula, de cada palavra que está no primeiro versículo, nós vamos até apenas ao primeiro versículo, nós vamos entender também quem é o que é o livro de Marcos e quem é Marcos. Quem é Marcos que nos instrui através desse Evangelho. Nós vamos, portanto, ficar somente no versículo primeiro, e primeiro nós vamos ver quem é Marcos, depois onde e quando foi escrito esse Evangelho, porque isso é muito importante. Nós também veremos por que o Evangelho segundo Marcos foi escrito, e por último nós vamos ver cada partícula, ou melhor, cada palavra do primeiro versículo. Primeiro, para a gente entender quem é Marcos, a gente precisa abrir uma série de textos da Bíblia. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos, assim como os outros evangelhos, ele não vem escrito como, por exemplo, as epístolas paulinas, falando quem é que está escrevendo. Ele não fala, eu, Marcos, escrevo o Evangelho de Jesus Cristo. Mateus também não faz. Por quê? Porque a importância não é quem é o escritor do Evangelho. A importância é quem é o protagonista do Evangelho. Quem é que está sendo relatado ali no Evangelho? Quem está sendo relatado no Evangelho? Jesus Cristo. Contudo, é bem verdade que desde os primórdios da igreja cristã, esse Evangelho de Marcos foi atribuído a Marcos. Então, é quase, a gente nunca pode usar a palavra unânime, porque unanimidade dificilmente existe no mundo, mas é praticamente um unânime pacífico na história da igreja, ainda mais com os primeiros pais da igreja, ou seja, os primeiros teólogos, os primeiros pastores, os primeiros bispos, que vieram logo após a morte dos apóstolos, que nós estamos falando no final do primeiro século, início do segundo século. Nós vemos a igreja atribuindo esse evangelho a Marcos, de forma que foi pacífico dizer que esse evangelho é o evangelho segundo Marcos. Agora que nós sabemos que o evangelho é o evangelho segundo Marcos, a pergunta é quem é Marcos? Marcos é apóstolo? Marcos não é apóstolo, mas Marcos está no círculo apostólico. E Marcos, ele tem um papel muito importante na pregação do Evangelho, porque ele é um cooperador. Alguns vão até dizer que esse Evangelho de Marcos é o Evangelho de Marcos muito influenciado pelo apóstolo Pedro. Alguns estudiosos vão dizer isso, porque Marcos era cooperador de Pedro. Alguns vão até chegar a atribuir, como alguns pais da igreja vão atribuir Marcos como praticamente o intérprete de Pedro. De forma que Pedro vem, prega, e quando Marcos está cooperando com Pedro, ele está junto com Pedro, Marcos então decide fazer um registro do Evangelho. Um registro escrito para um público específico, e claro, nós sabemos que todo livro da Bíblia tem os primeiros destinatários e os destinatários gerais. Afinal de contas, nós como vimos aqui, a Epístola aos Romanos tem o primeiro destinatário, quem? Os Romanos. Contudo, são exclui a nós. Foi escrito aos Romanos, isso é importante, mas entendemos para entendermos o que está ali em volta, quem são as pessoas envolvidas, para que nós venhamos a ter uma interpretação correta. Senão nós vamos começar a ter falsas interpretações. Ainda mais quando nós chegarmos em Marcos capítulo 16, em que nós vamos falar sobre, o texto vai falar sobre aqueles que vão pegarem cobras e não vão morrer com a picada da cobra, em que uma interpretação equivocada pode fundar uma heresia, como existe uma heresia fundada nos Estados Unidos, de um grupo
que se diz cristão, que fica cultuando com obras e tudo mais, para que nós venhamos a ter noção de que interpretar a Bíblia é algo muito importante e precisamos ter muito cuidado, não fazendo de forma leviana, entendendo o que o texto está dizendo e entendendo o que o Senhor quer nos revelar. Portanto, nós vamos percorrer alguns textos da Bíblia para que nós entendamos quem é Marcos. Marcos, nós podemos ver primeiro no capítulo 12 de Atos. Vamos abrir? Atos, capítulo 12. Nós vamos fazer uma navegação no Novo Testamento para entendermos. Esse nome Marcos é um nome que, sempre quando praticamente é dito aqui no Novo Testamento, ele se refere a uma única pessoa, de forma que não tem tanta dubiedade como outras pessoas, não tem tanta dúvida. Então, capítulo 12, versículo 12. Atos 12. Pedro é livre da prisão, mas nós não vamos dar ênfase a isso, nós vamos dar ênfase ao autor, Marcos. Atos 12 diz o quê? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Nós vemos aqui que Marcos tem dois nomes. Alguns estudiosos vão dizer que João é um nome judeu e Marcos é um nome grego. Isso era muito comum no primeiro século. Por isso, cognominado, também nomeado. Essa é uma justificativa, ou que ele tinha dois nomes. Como nós vemos também grego, certo? Isso é muito comum nas Sagradas Escrituras. Mas uma coisa interessante nós considerarmos aqui, o versículo 12, é que Marcos, quem ele é? Ele é filho de Maria. E quem é essa Maria? Não é nenhuma Maria que está nos evangelhos. Mas essa Maria é uma cristã onde recebia muitas pessoas em sua casa. Nós estamos falando do primeiro século e muitas pessoas estavam congregadas e oravam, significa que a casa dela era grande. Quando Marcos vai falar, eu já vi isso aí no capítulo, versículo 51 de Marcos 14, um traje que Marcos estava vestido, nós vamos ver que Marcos possivelmente é de uma família, tudo indica, que é de uma família abastada. Marcos é de uma família que tem posses. Nós vemos isso, por exemplo, também com Lídia. Lídia se converte, Lídia é vendedora de púrpura, e nós sabemos que púrpura, nós já vimos isso quando estamos Atos Apóstolos, que púrpura é algo caro no primeiro século. Aqueles que trabalhavam com púrpura tinham condição financeira. Assim como nós sabemos que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que tem condição financeira, porque ela faz e tece em púrpura também. Isso no primeiro século e também antes do primeiro século é algo muito custoso, muito dispendioso. Por conta dessas evidências textuais, nós bem sabemos que a pessoa que tem púrpura tinha provavelmente condição financeira elevada com relação aos demais. Assim como a pessoa que tinha uma casa grande, ela tinha uma condição abastada. Assim também como é hoje, no século XXI. Ou alguém que tenha em um centro urbano uma casa grande, essa pessoa, ela tudo indica que tem uma condição financeira maior do que aquele que tem uma casa menor. Isso é realidade até o dia de hoje. Portanto, nós vemos que Marcos, ele tem esse berço, que alguns podem dizer, é um berço de ouro, um berço abastado. E por que nós estamos destacando isso? Nós estamos destacando isso para nós não incorrermos no erro permitido de que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que exclui determinada classe de pessoas. Existe um Evangelho que exclui a classe mais pobre, e existe isso é um falso Evangelho, e existe um outro falso Evangelho que exclui a classe rica. Os dois são falsos Evangelhos, porque Jesus Cristo veio para todos, e nós vamos ver isso. É bem verdade que há uma série de exortações contra, ou uma série de falas contra os ricos nos evangelhos, mas isso não significa, nós vemos muito bem, que Cristo é contra os ricos. José de Arimateia tinha posse. E o evangelho de Marcos, os evangelhos assim vão deixar claro que Jesus veio para todos. Afinal, Jesus não faz acepção de pessoas. Nós vamos chegar no momento, quando formos falar do evangelho, perguntando a nós mesmos que tipo de evangelho nós acreditamos. Porque muitos de nós vamos por a Bíblia acreditando no evangelho da ideologia. O evangelho de Jesus Cristo conservador, no sentido ideológico político, ou o evangelho de Jesus Cristo comunista, hippie, socialista. O Jesus Cristo anarcocapitalista.
E assim a gente fica pegando ideologias e colocando no Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver que o Evangelho de Jesus Cristo é aquele que é revelado nas Sagradas Escrituras. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho segundo Allan Kardec. Não é o Evangelho segundo Maomé. Não é o Evangelho segundo nenhum outro autor, a não ser aquele que está nas Sagradas Escrituras. Aquele que assim deseja conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, deve abrir as Sagradas Escrituras. Afinal de contas, ela tem provas cabais de que ela é a palavra de Deus, tanto históricas quanto de transformações de vida, com pessoas que pegaram a palavra de Deus, leram e foram transformadas. Mas seguindo, agora Atos, versículo 25, 12 ainda, versículo 25. Mais uma vez, nós vemos agora Marcos. Contudo, Marcos indo na missão. Versículo 25 vai dizer: Barnabé e Saulo é Paulo, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. É o mesmo personagem, o autor dos evangelhos, no Marcos, no versículo 2. Agora nós vamos para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 37 e 39. Atos capítulo 15 vai mostrar que Marcos estava no centro de uma controvérsia muito importante que separou durante muito tempo Paulo e Barnabé. No versículo 36, para nós entendermos o contexto, vai dizer assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a porfíria, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nós vemos agora Marcos no centro de uma controvérsia, em que, devido a uma questão de posicionamento sobre aquilo que seria melhor para uma missionária, Paulo decide seguir por um rumo e Barnabé decide seguir para um outro rumo, mostrando, meus irmãos, como nós bem sabemos que a palavra de Deus, ela nunca erige homens como seus heróis em si. Heróis na fé são heróis que têm fé em Cristo. Marcos, o próprio Pedro, nós vemos falhas de Pedro em Gálatas. Nós vemos falhas em Marcos. Nós vemos falhas dos 12 discípulos no Evangelho ou nos Evangelhos. Nós não somos supercrentes. E o Evangelho é sobre isso, salvar pecadores, como nós veremos. E Marcos foi salvo, Paulo, Barnabé e todos os demais. Agora, para nós entendermos que Marcos não significa que Marcos ficou, como alguns acreditam, brigado com o apóstolo Paulo, vamos abrir a Colossenses capítulo 4, versículo 10. Desavenças no meio da igreja é normal. Guardar rancor não é normal. Nós vamos ver Colossenses capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4, versículo 10 vai dizer o quê? Saúda-vos, quem está escrevendo é Paulo. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeis instruções, se ele for ter convosco. Acolhei. Agora, 2 Timóteo 4,11. Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Mais uma vez, Paulo vai se referir a Marcos. E agora, nós vemos Marcos sendo muito importante para Paulo. 2 Timóteo 4, 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o
ministério. Filemão, versículo 24. Filemão, versículo 24. Umas folhas para frente. Filemão 24. Mais uma frase aqui exposta. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Nós vemos então que Marcos, ele é ativo na igreja do primeiro século. Nós vemos então que Marcos é um cooperador do ciclo apostólico. Meus irmãos, quando nós estamos falando sobre o reconhecimento do cânon bíblico, existiam vários critérios. Uma era ser escrito dos apóstolos. Quando a igreja vai reconhecer quais são os livros inspirados, nós não dizemos que a igreja é quem diz qual livro é inspirado, de forma que a autoridade está na igreja. Nós dizemos que a igreja reconhece aquilo que é inspirado. E um dos critérios foi ser doutrina dos apóstolos, ou melhor, foi ser escrito dos apóstolos. O outro critério foi ser discípulo do apóstolo, de forma que também tivesse o terceiro critério, ter a doutrina dos apóstolos. E o Evangelho segundo Marcos é um dos evangelhos que rapidamente circulou por toda a igreja. Nós temos manuscritos que foram descobertos em Qumran, que datam, por exemplo, de 51 depois de Cristo. É um dos livros mais antigos do Novo Testamento. É dito que é o livro possivelmente mais antigo, e se não for o livro mais antigo, certamente é o Evangelho mais antigo. Ou seja, dentre os quatro, Marcos é o mais antigo. Agora, para nós sabermos a relação de Marcos e Pedro também, nós temos 1 Pedro 5,13 fazendo referência a Marcos. Pedro 5, versículo 13, o que Pedro diz? Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. E por último, é muito provável que Marcos faça uma autorreferência. Marcos capítulo 14. Nós vamos apenas citar isso, porque vamos chegar no meio dessa exposição. Aqui é um bom tempo. Marcos capítulo 14, versículo 51 e 52. Percebam que, como que está colocado Marcos capítulo 14? Aqueles que têm uma Bíblia como a Ara, por exemplo, vão ter um subtítulozinho que é para a instrução, para fim de que nós venhamos a encontrar facilmente. E nós temos, por exemplo, na Ara, aqui a narrativa dizendo: assim, o Senhor, Pedro é avisado, Jesus é sempre, Jesus é preso, e Jesus servido por um jovem, e depois Jesus perante o Sinédrio. Se nós pegamos e tiramos esse texto onde está aqui, esse texto não vai fazer nenhuma diferença na narrativa. Tanto é que essa partícula, esse versículo 51 e 52, só tem em Marcos. É muito possível nós lermos todo o capítulo 14, tirando o versículo 51 e 52, e não nos dar nenhum prejuízo no entendimento do capítulo 14. Por quê? O que está no capítulo 14, versículo 51 e 52? Seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol. Aqui em grego, esse lençol também pode significar um tecido fino, ou seja, de caro, tecido caro. Essa é uma das outras evidências de Marcos ter uma condição financeira abastada. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desde o. Aqui é uma possibilidade muito plausível de também ser Marcos, de forma que Marcos, ele estava também ali quando tudo aconteceu. Quando tudo estava acontecendo, aquela efervescência toda em Jerusalém, Marcos estava ali. Alguns vão até acreditar, isso aqui é uma hipótese, que Marcos estava entre os 70 enviados. O que é certo é que Marcos está sempre do ciclo apostólico. E Marcos tem um intuito quando ele escreve. Qual é o intuito de Marcos escrever? Nós vamos ver daqui a pouco.
Mas vamos voltar para o versículo 1 e lá deixar por hora. William Hendricks, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que esse material de Marcos não foi composto para o público judeus. Parece a conclusão gerada pelo fato que expressões semíticas como Boanerges, Talita, Cumi, Corban, Efatá, Abba, são traduzidos por Marcos para o grego. O que Hendricks está falando aqui? Que Marcos, ao colocar determinadas terminologias hebraicas, ele a traduz para grego. E não somente isso, ele também explica costumes hebreus. Quando nós estamos aqui e vamos conversar sobre algum costume de Cabo Frio, no Brasil, no Rio de Janeiro, nós não explicamos. Nós apenas falamos porque isso é ponto passivo, todos compreendem. Agora, quando nós temos um estrangeiro em nosso meio, nós precisamos explicar. O que significa? Significa que o Evangelho de Marcos não foi escrito a princípio como tendo alvo os judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito a princípio para gentios. Porque todo livro, quando ele vai falar de uma expressão hebraica, em que o judeu conhecia muito bem, ele traduz e explica. Até versões que estavam na Septuaginta já conhecidas, ainda assim Marcos vai e faz questão de demonstrar como era. Marcos também é o único evangelho que nos informa que Simão, o sirineu, lá no capítulo 15, versículo 21, aquele homem que carrega a cruz de Cristo Jesus, ele era pai de Alexandre e Rufo. Quem é esse Rufo? Rufo é o que aparece na saudação paulina em Romanos capítulo 16, versículo 13. Por que Marcos fala de Alexandre e Rufo, enquanto os outros evangelhos falam apenas Simão ou havia um homem sirineu que estava passando? Por quê? Porque para Mateus, se ele fala pai de Alexandre e Rufo, isso não faria qualquer diferença para o público ouvido. Por quê? Porque o público que ouve Mateus, os primeiros destinados de Mateus, não conhece Alexandre e não conhece Rufo. O público de Lucas também não conhece Alexandre e não conhece Rufo. Agora, quem conhece Alexandre e Rufo? Os romanos. Por isso, há evidências, tanto textuais quanto na patrística, ou seja, os primeiros escritos dos teólogos pós-apóstolos, bispos pós-apóstolos. Bispos aqui é pastor, mas é comumente chamado de bispo. Como nós bem sabemos, bispo e pastor são termos intercambiáveis. A hierarquia eclesiástica ela é muito tardia, em que em algumas denominações existe pastor ou bispo e assim por diante. Até nas denominações evangélicas e também na igreja romanista. Mas no primeiro século, bispo é o que? É o vigia da igreja, é aquele que vai presidir a igreja, aquele que prega na igreja também. Esse é o bispo. Portanto, nós temos evidências de que o Evangelho de Marcos ele foi escrito para os romanos. Tanto históricas, ou seja, na patrística, quanto também no texto. E o que isso é importante? Hendricks ele vai dizer que isso é importante a forma também como Marcos vai retratar Jesus Cristo. Porque Marcos descreve Cristo de modo ativo, enérgico, movendo-se com agilidade, guerreando como rei conquistador, vitorioso sobre as forças da natureza, sobre as doenças, demônios e mesmo a morte. Tal descrição seria especialmente interessante para os romanos, povo que, em seu desejo e gosto pelo exercício de poder, conquistou o mundo. Para eles, Marcos descreve um rei que excede a qualquer conquistador terreno. Seu reino é muito maior, sua armadura muito mais eficaz e seu domínio muito mais duradouro do que qualquer coisa originada aqui na terra. Suas vitórias, além disso, são muito mais honrosas, pois ele faz os conquistados participarem da glória da conquista. O rei descrito por Marcos é o rei Salvador. Ele é o vitorioso que não se compraz com o sofrimento dos conquistados, mas sofre em lugar deles, com vista à sua eterna felicidade. Portanto, nós chegamos a um dos motivos pelo quais Marcos foi escrito. Marcos foi escrito porque o rei, o verdadeiro rei, entrou em cena.
O que nós vimos em Ruth? Nós vimos em Ruth que a descendência de Davi, ou melhor, a ascendência de Davi apontava para aquele rei terreno, Davi. Marcos vai mostrar um rei duradouro. E ele mostra nessa perspectiva de ritmo acelerado. Aqueles que param para lerem os 4 evangelhos, ou melhor, os sinóticos, quais são os sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, perceberão que Marcos é muito mais curto. Mateus, ele é mais longo. Lucas é mais longo. Se nós pegarmos e compararmos, e não é nosso propósito fazer uma exposição da harmonia dos evangelhos, nosso propósito é expor o livro de Marcos, mas também é muito proveitoso fazer uma exposição assim no futuro, nós veremos que algumas coisas Marcos fala em 2 versículos, enquanto Lucas dá vários versículos. Marcos também, Jesus Cristo parece mais agindo do que falando. Como assim? Não é em Marcos que nós temos o segundo monte muito bem delineado. Em Mateus nós temos o segundo monte que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus ensinando. No capítulo de Marcos, ou nos capítulos de Marcos, nós vemos um Jesus que age, um Jesus que liberta, um Jesus que defende o seu povo, um Jesus que está agindo em prol do seu povo de uma maneira muito rápida. É um livro que tem um ritmo acelerado, porque esse é um dos propósitos. Por que isso é importante? Porque nós vamos entender, apreciar cada evangelho da sua forma. É por isso que nós temos o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Lucas e o evangelho segundo João. Nós pela manhã falamos sobre ler a palavra de Deus como se ela fosse, e ela é, sendo um bom alimento em que nós mesmos degustamos. E a palavra de Deus tem vários tipos de ingredientes, tem vários sabores, e cada livro vai ter uma forma apetitosa. Marcos tem essa forma. Quando Marcos foi escrito? Marcos foi escrito do ano 40 ao ano 69, ao ano 65. Nós temos tanto pessoas vendo Marcos sendo escrito na década de 60. Se alguém abrir a Bíblia de janeiro, vai ver Marcos sendo datado do ano 62 ao ano 69. Alguns estudiosos já acreditam que Marcos foi escrito antes, por causa de manuscritos descobertos, como já foi citado, o manuscrito do Baruch, ou o manuscrito perto de Baruch, em que Marcos é datado em 50. É interessante que se Marcos é mais antigo, significa que Marcos escreveu esse evangelho sendo muito jovem. Sendo muito jovem. Na verdade, os discípulos eles eram muito jovens. Os 12 eram muito jovens. Possivelmente Pedro era um dos mais velhos dentre eles. Marcos escreveu esse evangelho. Ele não queria apenas transmitir doutrinas de formas teóricas, filosóficas. Nós não devemos chegar no livro de Marcos e achar que nós vamos encontrar uma biografia de Jesus Cristo. O objetivo do livro de Marcos é para que cremos, assim como o objetivo de qualquer um dos evangelhos. Os irmãos, nenhum dos evangelhos vai tratar da adolescência de Jesus Cristo. Nenhum dos evangelhos vai tratar o que aconteceu com Jesus depois que Maria e José encontrou Jesus no templo. Quando o evangelho fala isso, é um evangelho que nós chamamos de apócrifo, que nenhum cristão aceita. Sim, nenhum. Nem mesmo a igreja romanista aceita o apócrifo desse evangelho. Os apócrifos romanistas são todos do Antigo Testamento, são todos do período de Israel. Por quê? Porque esse apócrifo não é inspirado. Essa questão de Jesus Cristo ressuscitou o passarinho que está nos evangelhos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Aonde a palavra de Deus fala, nós falamos. Onde a palavra de Deus se cala, nós falamos. A palavra de Deus não vai falar o que aconteceu com Jesus naquele momento do tempo, até ele aparecer novamente ali para ser batizado com os nossos. Se a palavra de Deus não fala, nós não falamos. Porque não é tudo a palavra de Deus.
ser uma biografia, é para vivermos. O intuito do Evangelho de Marcos é transformação de vida. É transformação de vida. Por fim, meus irmãos, vamos agora entrar no versículo 1. O que está escrito no versículo 1? No versículo 1 está escrito princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E no versículo 2, a gente não vai abordar, mas no versículo 2 ele fala, conforme está escrito na profecia de Isaías, ele vai adentrar em João Batista. De forma que o versículo 1 ele está intrinsecamente conectado com o versículo 2. Por quê? Por que isso é importante? Porque esse versículo 1, esse princípio está ligado ao princípio do Evangelho. Não é o princípio no sentido de que é um breve resumo de tudo. Não, o princípio está ligado a esses primeiros versículos de João Batista. E que princípio é esse? É o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui nós precisamos entender que Evangelho é boas novas, mas as boas novas bem ancoradas na palavra de Deus. Nós já falamos que existe o Evangelho de Allan Kardec, existe o Evangelho dos mortos, existe o Evangelho do Testemunho de Jeová, existem vários tipos de evangelhos. Agora, qual é o Evangelho que vai de fato retratar Jesus? É aquele que está nos dando a boa notícia de que Jesus é o Cristo. E aqui nós vamos delimitar terminologias muito importantes, porque para nós talvez não seja tão impactante, porque nós fomos criados no contexto em que o Evangelho é algo que nós só precisamos saber no momento em que nós vamos nos converter. Evangelho nós só precisamos saber talvez na classe de catecúmenos. Evangelho é algo que nós vamos saber apenas quando nós estamos naquele momento de sair de uma vida de pecado e quando nós vamos nos converter. Uma vez que nós nos convertemos, o Evangelho passou, o Evangelho já não tem mais necessidade. Por quê? Porque na nossa mente o Evangelho parece ser uma coisa para criança. Parece que todos nós já sabemos muito bem do Evangelho. Parece que todos nós já não precisamos mais dessa boa notícia. Parece que, tudo bem, nós entendemos essa boa notícia, Jesus Cristo veio, amou o mundo e tudo mais, agora eu quero algo superior, agora eu quero algo mais. Mas quando nós vamos nos defrontar na palavra de Deus, quando nós vamos ver Paulo falando lá aos Coríntios, ele vai falar que ele não decidiu pregar nada mais, nada além aos Coríntios, a não ser aquele Evangelho simples, o Evangelho de Cristo crucificado. O apóstolo Paulo, tendo conhecimento das doutrinas filosóficas, ele não utilizou a filosofia para tornar o Evangelho e dar para o povo de Corinto, porque o povo de Corinto gostava disso. O Evangelho é simples, mas nós, em nossa rudez, em nosso embrutecimento, nós já não queremos essa simplicidade do Evangelho. Em nossa vida de sempre querer o novo, em nossa vida de que nós já não gostamos de verdades antigas, enfim, nós gostamos de sempre conhecer algo inédito. Nós assim desprezamos o Evangelho, porque o Evangelho não é inédito. O Evangelho é a boa nova. Essa boa, velha notícia que continua atual. E o Evangelho, essa boa notícia, ela já começa delineada do nome daquele que é o autor do Evangelho, ou seja, o melhor, aquele que é o protagonista do Evangelho, aquele sobre quem o Evangelho fala. Sobre quem o Evangelho fala? O Evangelho fala sobre Jesus. E antes de nós entendermos sobre Jesus Cristo, porque nós não podemos ficar na igreja e entender que Cristo é um sobrenome de Jesus, porque Cristo não é sobrenome de Jesus, é algo muito mais profundo. O nome de Jesus é Jesus. E o que isso significa? Marcos vai apenas delinear o nome, mas nós bem sabemos o que significa o nome de Jesus. Em Mateus capítulo 1, no verso 22, e aquilo que eu li no verso 22 vai dizer que tem que se colocar o nome do menino que vai nascer de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Portanto, o Evangelho está conectado a pecado. Não existe Evangelho, uma boa nova,
que não esteja conectado à notícia de que somos pecadores. É o Evangelho daquele que veio para redimir pecadores. É a boa nova que veio para aquele que precisa. Porque aquele que acredita que não precisa, então ele não vai até o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador do mundo que veio para quem precisa de fato. Portanto, esse Jesus, como está em Mateus capítulo 1, versículos 2, é aquele que veio salvar a humanidade. E Cristo é o título de Jesus. Cristo é a mesma coisa que Messias. É o ungido de Deus. De forma que durante milênios foi aguardado o Messias. Antes de Jesus vir à terra, nos anos anteriores, os judeus estavam todos ansiando pelo Messias. É por isso que, quando nós vamos ver o Evangelho, nós vemos, é tu o Messias, João Batista. Por quê? Porque existia, lembremos do que está escrito na palavra de Deus, de que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando Jesus veio, todos já estão aguardando o Messias. Todos já estão aguardando esse Messias. E esse Messias, esse ungido, esse Cristo, ele foi profetizado pelos profetas. E nós vamos ver isso agora em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 21. O que está escrito? Lucas 4, 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Não caiu acidentalmente. Jesus achou. Ele procurou e achou essa partícula escritura. O que estava escrito? Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando que isso foi escrito? O profeta Isaías, isso foi escrito 700 anos antes da vinda de Cristo Jesus. 700 anos da vinda de Cristo Jesus, isso foi escrito. E o que vai dizer o texto? Tendo fechado o livro, Jesus Cristo, ele lê esse livro, ele lê essa partícula do profeta Isaías, ele fecha o livro, ele devolve ao assistente da sinagoga. Ainda esse costume ainda permanece de o livro ser central. E Lucas capítulo 4, versículo 20, Jesus fecha o livro, devolve ao assistente da sinagoga, senta-se, e todos da sinagoga têm os olhos fitados nele. E o que Jesus diz? Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que é capaz. Aquilo que o povo estava esperando durante 700 anos se cumpre nesse ano. Jesus Cristo. E é isso que o Evangelho de Marcos vai mostrar. O Evangelho de Marcos, ele vai mostrar Jesus libertando os oprimidos. Nós vamos ver no Evangelho de Marcos muitos endemoniados. Muitas pessoas que estavam aprisionadas por Satanás e Jesus libertando. Por quê? Porque Jesus é aquele que veio para proclamar libertação aos cativos. Nós vamos ver Jesus curando. Por quê? Porque ele é o Cristo. Ele é o ungido. Ele é aquele que veio para dar vista aos cegos. Ele é aquele que foi profetizado 700 anos antes. E que todo mundo ficou aguardando, aguardando e aguardando e aguardando. E no meio do povo estava o Filho do Homem,
que também é um termo utilizado em Marcos. Talvez nós que estejamos no século XXI, isso para a gente é normal, isso para a gente é cabal, isso para a gente é coisa de pouca expressão. Mas se nós temos essa mentalidade, nós estamos longe de entender quem é Deus, de entender quem nós somos. Por que isso é tão importante? Por que nós darmos ênfase a uma profecia de 700 anos anterior a Cristo se cumprir nos dias de Cristo é tão importante? Primeiro que mostra a inspiração de Isaías e a messianidade de Jesus Cristo. Mas outra coisa, quando nós vemos uma profecia se cumprir, significa que a palavra de Deus não é. E significa que, assim como a profecia de Isaías se cumpriu, a profecia de Cristo também se cumpriu. O povo talvez não esperava que as profecias de Isaías demorariam 700 anos para se cumprir. Talvez os primeiros destinatários do Evangelho não esperavam que Jesus Cristo demorara mais de 20 anos para voltar. Mas assim, como Isaías se cumpriu, a volta do Filho do Homem se cumpriu. Ela estava para nós, mas ela estava no cronômetro certo. Porque quando Jesus veio, ele não veio atrasado. Ele veio na plenitude dos tempos. Cristo está ligado a ungido. Jesus Cristo, ele é aquele que é, como nós dizemos uma linguagem mais teológica, ele é a substância do pacto da graça. Ele é aquele que fora prometido, ele é a semente da flor. Ou seja, aquele que fora prometido em Gênesis 3,15. Aquele que os sacrifícios que eram feitos em Israel, os cordeiros que eram imolados, todo aquele rito sacrificial apontava para quem? Para esse que Marcos está mostrando. Quem está entrando em cena em Marcos capítulo 1, versículo 1? Quem está entrando em cena aqui é o rei. Como um pastor já disse, isso já foi várias vezes repetido nesse púlpito, o momento mais importante da história da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. O momento mais importante, meus irmãos, foi Jesus Cristo que veio nosso meio. E nós vamos agora para o final. Ele não é apenas o Cristo ungido, ou melhor, ele não é um ungido, ele é o ungido. Porque um ungido teve outros. Tivemos Davi, e tivemos outros, tivemos outros sacerdotes, tivemos outros profetas, mas ele é o Cristo, o Messias. Ele é aquele que está profetizado por Moisés lá em Deuteronômio. Se está em Deuteronômio, significa que está 1400 anos antes de Cristo. Em Deuteronômio capítulo 18, Moisés profetiza sobre Cristo Jesus. E 1400 anos depois, Jesus Cristo veio. E quem é Jesus Cristo? Ele é Filho de Deus. Filho de Deus não é no sentido que nós temos com relação a nós. Filho de Deus é como nós vimos dominicalmente no credo de Nicéia, que nós lemos aqui no último culto começar. Ele é de único ser com o Pai. Ou melhor, ele é consubstancial ao Pai. Ele é da mesma essência do Pai. De forma, meus irmãos, que quando nós olhamos para Jesus Cristo, Jesus Cristo não é aquele relatado em The Chosen. Jesus Cristo não é aquele que é relatado no filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Jesus Cristo não é aquele que é relatado em vários filmes cristãos. Por quê? Porque ninguém consegue
retratar o homem-Deus. Jesus Cristo não era só homem. Jesus Cristo era homem-Deus. Ele não veio para nos salvar da nossa ética. Jesus Cristo não veio para nos dar uma paz temporal. Jesus não morreu porque pregava meramente o amor. O amor que o século XXI acredita. Jesus é o Filho de Deus. E quando o Filho de Deus vem para uma terra de pecadores, os pecadores o odeiam. Porque o homem natural não gosta de inocente. João capítulo 1. A luz veio ao mundo. Os homens odiavam a luz. Por quê? Porque mostravam as obras más que eles faziam nas trevas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, aquele, como nós dizemos, é a segunda pessoa da Trindade, aquele que é gerado do Pai, aquele que está no relacionamento com o Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse Jesus Cristo é que Marcos vai trabalhar. É esse Jesus Cristo. Mas como será que nós temos compreendido a pessoa do Filho? E é um dos nossos propósitos é expor Marcos. Será que nós não estamos tratando Jesus como alguém muito distante? Será que nós compreendemos que Jesus Cristo é homem e Deus? Será que nós estamos compreendendo corretamente a figura do Filho humano? Nós estamos trabalhando, e é o primeiro evangelho a ser exposto na nossa congregação, em algo que é poderoso. Toda a palavra de Deus ela é inspirada. Mas quando nós chegamos nos evangelhos, nós estamos vendo o nosso Salvador aí, muito bem retratado. No livro de Marcos, nós vamos ver isso muito bem terminado. Portanto, algumas aplicações para nós caminharmos para o final. O Evangelho de Marcos ele vai trabalhar sobre a boa nova do começo ao final. Do começo ao final é a boa nova. A boa nova do Evangelho. A boa notícia que nós precisamos ter e continuar tendo. E nós precisamos ser esses defensores da boa nova. Nós precisamos compreender a boa nova para quando alguém vier nos perguntar, ou quando nós formos evangelizar, nós evangelizarmos a prova. Evangelizarmos aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. O que está escrito nas Sagradas Escrituras? O que está escrito no livro de Marcos? No livro de Marcos está escrito que o Salvador, o Rei Salvador, entrou em cena. No livro de Marcos nós vamos ver Jesus evangelizando os pobres. No livro de Marcos nós vamos ver Jesus libertando os cativos. No livro de Marcos nós vamos ver Jesus libertando os oprimidos. No livro de Marcos nós vamos ver Jesus anunciando o Evangelho de Deus. No livro de Marcos nós vamos ver o Pai falando dos céus, como está no versículo 11: Tu és o Filho amado, em ti o abraço. No livro de Marcos nós temos o verdadeiro retrato de quem é Cristo Jesus.
que nós venhamos a entender isso. Nós venhamos entender também que o livro de Marcos trabalha muito bem quem Jesus é, o homem e Deus. E isso não vai fazer com que nós compreendamos em sua profundidade o solução. Como assim Jesus não sabia? Mas ele é Deus. Como assim Jesus sondava o coração dos homens? Mas ele é homem. São os paradoxos da Deus. Jesus é Deus e Jesus é homem. O livro de Marcos vai trabalhar com esse paradoxo. Nós devemos estar bem cientes disso. Portanto, meus irmãos, vamos chegar para o livro de Marcos, para chegarmos um pouco no capítulo 16 e finalizarmos. E chegarmos no versículo 15 do capítulo 16. De forma a termos, para não tirar esse texto ainda, como chamado a toda a igreja a isso. Claro, cada um na sua vocação. Disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O livro de Marcos, ele vai nos instruir muito bem a evangelizarmos. Qual é o problema da nossa evangelização hoje em dia? O problema da nossa evangelização hoje em dia é que nós não evangelizamos com o nome de Jesus, nós evangelizamos o cristianismo. Nós pegamos mais o cristianismo do que o Cristo. E quando nós fazemos isso, nós subvertemos a ordem de prioridade. O problema é que quando nós vamos evangelizar, nós queremos começar pelo moralismo e depois terminar em Jesus. Isso também permite o evangelho. Nós não conseguimos evangelizar começando a fazer com que o ímpio se adeque à lei de Deus, porque ele é ímpio. Nós falamos para o ímpio a lei de Deus para que ele se arrependa e se converta. O evangelho é sobre aquele que salva-nos dos nossos pecados. O evangelho é sobre aquele que salvou a nós e usa-nos para salvar outros. Que nós venhamos a entender que o evangelho de Cristo Jesus é um evangelho que não agrada a todos. Não agrada. Existe um grande número pológico chamado verdadeiro evangelho, em que diz que se o evangelho fosse pregado para o público americano, eles falariam: eu não aceito esse evangelho, porque esse não é Deus. E por lógica é tudo branco. Realmente, isso não é o Deus que você crê, porque você crê no mito, mas esse é o Deus da Bíblia. O evangelho de Jesus Cristo, ele é único e ele nos desdobra. Os irmãos desse evangelho, a gente vai ver nossa hipocrisia. No evangelho nós vamos ver a nossa mazela. No evangelho nós vamos ver o quão parecido nós somos com os fariseus. Nós vamos ver como nós somos aqueles que pegam pedras. Nós vamos ver como nós precisamos de um Salvador. Se nós conseguirmos chegar no final do evangelho com um sentido da nossa pecaminosidade e apreciar mais a beleza de Jesus Cristo, nós teremos logrado isso. Esse é o propósito do Evangelho de Deus. Mostrar que Jesus, o Rei, porque o Evangelho de Marcos vai acentuar o Reino de Deus. O Reino de Deus está sendo inaugurado, assim como Mateus também, no Evangelho de Marcos. O que nós vemos em Ruth? A mãe de uma semente de Davi. No Evangelho de Marcos, nós vimos o Rei verdadeiro.
Davi morreu. Salomão morreu. Roboão morreu. E todos os sucessores de Davi morreram. Mas a promessa de Deus não falou. Porque ele falou que nunca se apartaria o centro da casa de Davi. E quando se concretiza, é Cristo Jesus. E até hoje nós temos Jesus Cristo. E nós venhamos a entender isso. E tenhamos esse sentimento de unidade na hora de compartilharmos a fé de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua infinita vontade.